Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 22 de setembro de 2025, vamos para a sétima parte da série aqui do livro Comitê dos 300, do Dr. John Coleman, um clássico, né, sobre essa temática de nova ordem mundial, dos dominadores do mundo. Então, se você não assistiu ainda do começo, volta lá, pega do começo, né? Para você já acompanhar toda a sequência. Alguns recadinhos antes da gente começar. Dia das Crianças está chegando em outubro, então não perca tempo já. Garanta, olha só, pessoal, temos 2 livros aqui para todas as idades, Lambo e o Prédio, tá? Ou nessa ordem, o Prédio e Lambo, porque o Prédio foi o último que eu lancei, né? Os 2 com trilha sonora no Spotify para você ler ouvindo. Quer dizer, não é só para criança, tá, pessoal? É para adulto também. Mas eu digo, esses são censura livre, né? Tipo o desenho da Pixar que adulto e criança vão curtir juntos, vão se divertir, tá? Então já peça, já garanta aí um presente para estimular a leitura, tirar, né, os seus filhos da tela, só chega de tela, né? Vamos estimular a leitura até então. Esses 2 aqui são incríveis. Temos outros que daí vocês podem dar também, né, para vocês e para os seus filhos um pouco maiores, assim, né? Na verdade, esses 2 que eu mostrei antes são para crianças também. Aqui vocês já podem dar para adolescentes, por exemplo, Knock Me Out, Um Outro Dia. Knock Me Out também tem trilha sonora no Spotify, né? Temos a a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá? Incrível. E Comunhão, tá bom? Todos realmente incríveis, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinho. Você pode adquirir pelo meu site filipefolgose.com. Você pode também conhecer as histórias lá, tá? Entra no site, conheça, você pode ver as artes. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Ou também você pode pedir diretamente comigo no meu Instagram, mandar um direct lá e eu explico como você recebe na sua casa, tá bom? Com autógrafo também, para quem quiser. E eu envio para qualquer estado do Brasil ou outros países também. Infelizmente, por enquanto, Estados Unidos, só que, né, por motivos óbvios, a gente, infelizmente, né, não estou podendo enviar para os Estados Unidos, pelo menos por enquanto, mas outros países, tá? Por enquanto ainda dá para enviar. Então, não perca tempo, já peça o seu, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos começar então, vamos retomar aqui. Aqui embaixo também na caixa de descrição eu deixo o link do Odysee, que é a plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, é pelo Subscribestar que você pode participar, tá bom? Se tornar apoiador, e eu agradeço todo mundo que apoia. Então vamos retomar aqui, onde a gente parou. Ele estava falando assim a respeito, né, da estrutura de poder, né, do Clube de Roma e tudo isso, né? Então ele fala assim, olha, o propósito de tudo isso é que os governos da Inglaterra e dos Estados Unidos já têm, vamos dizer, colocado em ação a máquina para nos conduzir até a nova ordem mundial, né? E a gente tem visto pouca resistência, né, das pessoas a respeito disso. E essa, vamos dizer, essa máquina, né, ela foi colocada logo após o final da Segunda Guerra, né? Então, mais ou menos a partir de 1946 para 47, com o quê? Quando a gente vê já a ONU sendo fundada em 48, né, junto com o Banco Mundial, junto com, né, FMI, Parlamento Europeu, né, tudo isso avançando, né, a passos largos a nova ordem mundial. E o Comitê dos 300, que tem estabelecido redes de controle, né, e mecanismos, né, para exatamente implementar essa nova ordem, né? Então, essas correntes, ele fala, essas correntes, essas cordas, né, elas
na verdade, não deveriam nos prender. Ele fala, o nosso medo, né, é o que faz com que eles tenham essa vantagem tão eficiente, né? É muito mais o nosso medo do que qualquer coisa física que nos restringe, né? É muito interessante porque, de novo, né, pessoal, eles conseguem manipular a população muito através do medo, né? Do tal do compliance, né? Faz com que a população aceite, né? Então é uma quase como um feitiço, né? Um encantamento nesse sentido, né? De criar uma realidade, né? Induzir as pessoas a se renderem, né? A não se oporem, né? Porque, de novo, é uma minoria que cria uma ilusão, né? Muitas vezes, infelizmente, não é nenhuma ilusão, eles criam até guerras, né? Catástrofes, né? Mas, de novo, para o quê? Para traumatizar a população, né? Então ele fala, nós temos passado por uma lavagem cerebral para dar, né, para abrir mão dos nossos direitos constitucionais, por exemplo, de portar armas e nos defender, né? De abrir mão da Constituição, da própria Constituição. Ele está falando, bom, americano, né, no sentido dos direitos garantidos na Constituição, né? Ele fala, por exemplo, ao permitir que as Nações Unidas exerça controle sobre a nossa política externa e que o FMI tome controle das nossas políticas monetárias e fiscais, ao permitir que o presidente transgrida a lei dos Estados Unidos com impunidade e invada um país estrangeiro, né, e sequestre o seu chefe, né? Chefe de Estado. Então ele está falando, o nosso país tem sido usado, né? E claro, né, pessoal, eles fazem isso com outros países também, mas os Estados Unidos, como sendo o país que saiu vitorioso, basicamente a superpotência depois da Segunda Guerra Mundial, e com a sua capacidade bélica, ele tem muito mais alcance, né? Tem muito mais poderio bélico, né? Para fazer essas coisas que, na verdade, usam os Estados Unidos, né? O Comitê dos 300 usa a força dos Estados Unidos para basicamente como um cão de guarda, né? Usa os Estados Unidos para fazer o trabalho sujo para eles, né? Então essas coisas assim, o presidente não tem qual presidente a gente está falando, né? Mas ao longo da história, vários presidentes, né? Que na verdade o presidente muitas vezes é um fantoche, né? É um testa de ferro do Comitê dos 300 para o quê? Para invadir um país, por exemplo, que não quer participar, né, da agenda política deles, da implementação da nova ordem mundial, que não quer se alinhar, né? Então a gente viu, né, por exemplo, Gaddafi na Líbia, né? No vídeo passado citamos o Saddam. Então, claro que tudo isso vem com uma demonização através da mídia, né, para a gente achar que eles estão sendo bonzinhos, né? Não, estamos derrubando ditadores, né? Quando não, tem toda uma questão, por exemplo, do petrodólar, né? De o quê? De não, né? De querer se emancipar desse sistema econômico de controle, né? Bancário, que aí a gente vai chegando na questão dos bancos, que né? Não é nacional, não é um país especificamente, né? Mas são esse poder, principalmente, né, dos banqueiros, né, de quem controla a economia, sobre quem produz, né? Na verdade, o banqueiro não produz nada, né, pessoal? O banqueiro não é um agricultor, não é um empreendedor, não é um empresário, não é um artista, não é nada, né? Eles não criam nada. Os caras só criam dívida, só geram dívida, né? Enfim, vamos continuar aqui. Então ele fala, resumindo, né? Nós temos sido condicionados ao ponto que nós, como nação, iremos aceitar, né,
todos esses atos ilegais, né, promovidos pelo nosso governo, né, e de certa forma em nosso nome, né, sem questionar. E não só isso, no caso dos Estados Unidos, né, quem vai morrer nas guerras, né, vão ser os filhos dos americanos, né, eles que vão ser a bucha de canhão, né. Então, nesse jogo político, né, claro que os países invadidos também vão sofrer. Quem sofre é a população dos dois lados, pessoal, né? Os dois lados, infelizmente, que vão lutar e vão morrer enquanto essa galera, essa elite, fica assistindo de longe, né? Ele continua assim: então vamos ver o nome daqueles que nós veremos o nome dessas pessoas que fazem parte do Comitê dos 300, mas antes disso nós temos que examinar as instituições, né, as companhias e os bancos que estão debaixo do controle do comitê. A gente tem que conhecer eles bem, né, porque são essas pessoas que estão decidindo quem vai viver e quem vai ser eliminado como sendo comedores inúteis, né? Eles que vão decidir se nós podemos ter liberdade religiosa ainda e continuar adorando a Deus, né? ou se nós também poderemos até comer, porque de acordo com o Zbigniew Brzezinski, né, nós devemos estar debaixo de uma eterna vigilância, né, 365 dias por ano, né, ad infinitum. O Comitê dos 300 reconhece, né, e tem planejado esse crescimento zero, né, pós-industrial desde 1953. Então todo esse discurso aí ambientalista que tem geração após geração né, condicionado os jovens, as crianças, né, a abrir mão, por exemplo, de ter uma casa própria, de ter, né, um veículo. Agora, não, é o nômade digital, né, eu não vou ter propriedade privada para salvar o planeta. Isso não é novo, pessoal, tá? Isso tem, de novo, sido aí década após década, né, incutido na cabeça das pessoas, né? Para quê? Para chegar nesse crescimento zero, né? Graças ao Clube de Roma, né, a nossa tecnologia, ele fala americana, tem caído abaixo, né, tem ficado atrás do Japão e da Alemanha, isso em 91, quando ele escreveu o livro. Agora da China, né, a gente pode falar também. Países que supostamente foram derrotados por nós na Segunda Guerra Mundial. Então ele fala, como que isso aconteceu? Aconteceu porque homens como o Dr. Alexander King, né, têm promovido a destruição das nossas instituições educacionais e dos nossos sistemas de ensino. Bom, aqui no Brasil, né, eles têm também tentado nos perpetuar como uma colônia, né, como um país simplesmente produtor de commodity, né. Com o resultado dessa cegueira, né, nós não mais estamos treinando engenheiros e cientistas, né, em números suficientes para nos mantermos entre as nações industrializadas do mundo. Então, graças a esse Dr. King, né, um homem que poucas pessoas conhecem nos Estados Unidos, a educação americana está no seu nível mais baixo desde 1786. Estatísticas produzidas pelo Instituto Instituto por um ensino um ensino mais alto, vamos dizer assim, mostram que ler e escrever, e as capacidades de ler e escrever, de leitura e escrita né, no nível de colegial nos Estados Unidos é menor do que as crianças no nível colegial em 1786. Então, pessoal, se isso
nos Estados Unidos, em 91, já estava assim. Imagina depois da internet, imagina depois do chat GPT, né, que eu já cansei de fazer matéria, né, fazer vídeo, né, falando como tem gente nos Estados Unidos no grau universitário que basicamente não sabe ler, não consegue interpretar um texto. E aqui no Brasil não é diferente, pessoal, né? De novo, né? Vamos pensar na grande parte da população, né? Aí você fala, realmente, é mesmo assim, é isso. Vamos perpetuar a população, deixar eles na ignorância para serem facilmente controlados. Né, eles não querem uma população inteligente que consiga, né, analisar, né, que consiga pensar, basicamente, né? Que eles querem realmente pessoas que dependam do Estado, dependam de auxílios, né, programas assistenciais, né? Eles não querem um cidadão produtivo, autônomo, independente do Estado. Né? Enfim, vamos continuar. Em 1958, né, algo, né, importante aconteceu, que foi a criação da Agência de Pesquisa Avançada de Produtos, chamado ARPA, né? Que viria depois a ser DARPA, né? O DARPA, que é uma agência contratada pelo Departamento de Defesa, né? Que também ligado ao Stanford Research Institute, né? O Instituto de Pesquisa de Stanford, que eu já falei aqui bastante para vocês, já li, né, o documento deles, o Mudando a Imagem do Homem, né? Então, John Foster, no Pentágono, falou que o SRI, que é o Stanford Research Institute, né, o Instituto de Pesquisa de Stanford, que eles precisavam de um programa para garantir que os Estados Unidos não ficassem atrás tecnologicamente, né? Então o Foster queria, vamos dizer, olha que interessante, né? Ele queria criar armas para usar o ambiente como arma, na verdade, bombas que pudessem, vamos dizer, estimular vulcões, né? Estimular no sentido de fazer com que vulcões entrassem em erupções ou causar terremotos, né? Também queriam fazer uma pesquisa de comportamento em potenciais inimigos, né? Como controlar o comportamento, né, de outras nações, né? E também pesquisar minerais e metais para novas armas, né? O projeto foi aceito pelo Stanford Research Institute, né, e deram o nome de SHAKE. SHAKE quer dizer assim, né, mexido, balançado, né? Então eles criaram um computador enorme, né, lá na época, para o que? Já começar isso em 1958, pessoal, para começar a trabalhar, né, nesses programas, tá? E ele foi construído pela IBM para o Stanford Research Instituto de Pesquisa de Stanford. 28 cientistas trabalharam naquilo que eles chamavam de melhoramento humano, entre aspas, né? O que já era transhumanismo, tá? Então, o computador da IBM, ele tinha até a capacidade de resolver problemas através de analogias e reconhecia e identificava cientistas para trabalhar com ele, tá? Essas aplicações especiais dessa ferramenta, desse computador, era aquilo que o Zbigniew Brzezinski já estava escrevendo no livro A Era Tecnotrônica, que
né, aqui eu li para vocês já em português, o título é Entre Duas Eras, tá? Então, eles já estavam, pessoal, não é de novo, não é nada, isso não é novo de 2025, né? A gente só está muito mais avançado. Mas basicamente final dos anos 50, começo dos anos 60, eles já estavam trabalhando nessa questão de como controlar a população através da tecnologia, né? Que é a tal da tecnocracia, né? Sistemas de controle usando cibernética, né? Para controlar a população. Então ele fala, isso já nos diz o quão avançado está esse controle de vigilância total da população. Ele está falando isso em 91, pessoal, tá? Antes, inclusive, de 11 de setembro, né? Nos Estados Unidos, quando eles passaram o Patriot Act, né? O ato patriota lá, que dava ao governo, deu ao governo capacidade de vigiar linhas telefônicas de todo mundo sem alvará, né? Vigiar e-mail, qualquer coisa, né? Então, acabar com a privacidade de qualquer cidadão sem nenhum alvará judicial, né? Então, vem cá, isso é uma infração, né? A princípio, você está infringindo os direitos, né, individuais do cidadão, né? Mas ele, então, em 91, ele já está falando, ó, aqui a gente já está debaixo de uma vigilância total, né? E isso é um requerimento do Comitê dos 300, né? É um modelo implantado na China, né, do crédito social, porque, pessoal, tudo isso preconiza o que vai ser o governo do anticristo, né, de controle total, é que a gente lê em Apocalipse 13 na Bíblia, né? Então ele fala, nenhuma ditadura, especialmente nenhuma numa escala global, consegue funcionar sem total controle sobre cada indivíduo, né? Então o Instituto de Pesquisa de Stanford, ele sabia muito bem disso, né? E ele se tornou uma organização chave, uma organização de pesquisa chave para o Comitê dos 300, né? Mas ele fala, dos programas mais sinistros do Instituto de Pesquisa de Stanford, né, com capacidade de causar um dano tremendo, né, alterando a direção ao que os Estados Unidos estava indo socialmente, moralmente, religiosamente, foi, olha, aí ele vai falar aqui o programa Mudando as Imagens do Homem, né, encabeçado pelo Charles Kettering, né, ele dá aqui o número de contrato oficial, blá, blá, blá. E ele fala, provavelmente uma das investigações mais completas em como mudar completamente a cultura humana, a estrutura humana, né? E eu já li para vocês o documento aqui, né? Então ele faz um resumo aqui, né? Ele fala, nesse documento com 319 páginas, né, escrito por 14 cientistas, né, supervisionado pelo Instituto Tavistock, né, com gente como B.F. Skinner, a Margaret Mead, né, o Irving Laszlo, Jeffrey Vickers, enfim, que era, né, um oficial da inteligência britânica do MI6, né. Então ele fala, eu tive o privilégio de receber uma cópia do Mudando a Imagem dos Homens pelos meus colegas da inteligência 5 dias após ele ter sido, vamos dizer, aprovado pelo governo americano, né, o governo ter dado dinheiro para essa pesquisa, né. E o que ele falou, o que eu li me chocou, conforme eu percebia que eu estava olhando para uma planta, né, uma planta baixa do que seria o futuro da América, né, e era algo diferente de tudo aquilo que eu tinha lido antes, né. A nação que eles estavam querendo programar, né, que eles estavam mudando, né, ela seria irreconhecível daquilo que ela já foi, né, inclusive da intenção dos criadores da Constituição americana, né? E ele fala,
E a partir desse Changing of Images of Man, que é um documento acadêmico, né, eles lançaram, aí já nos anos 80, né, um outro livro chamado A Conspiração Aquariana, que eu já li aqui para vocês também, que é uma versão, é a mesma, vamos dizer, é a aplicação do Mudando a Imagem dos Homens, só que para a população em geral. É uma versão diluída de fast food, vamos dizer assim, de consumo rápido, né? Então ele fala, como nação, nós não percebemos como esse programa do Mudando as Imagens do Homem tem radicalmente mudado o nosso American Way of Life para sempre, né? Vamos dizer, o estilo de vida americano para sempre. Né? Como que eles fazem isso, pessoal? Principalmente mudando valores, né? Então, mudando valores familiares, né? Toda essa questão... óbvio, quebrando o conceito, né, indo contra a religião, o conceito de indivíduo, de gênero também, né? Tudo isso foi pensado já na época, pessoal. Por quê? Porque vamos romper laço familiar, vamos, né? Para eles a família é um empecilho para o controle estatal. Né? Então, né, os principais inimigos são o cristianismo e a questão da família nuclear, né? Da família do homem, mulher, né? Que se unem num relacionamento para ter filhos e propagar a espécie, né? Então, eles criaram esse documento atacando, né, todos os pontos em como fragmentar a imagem do próprio ser humano, como a gente se reconhece, né? Até que hoje em dia tem um jovem que não se reconhece mais como humano, né? Não quer ser o ser humano, o homem é um problema, é um câncer na Terra, como eles dizem, né? Então, ou quer viver no mundo virtual como uma outra coisa, ou quer transicionar para algo. Primeiro, sexualmente, né? A primeira etapa da transição, mas no fundo é o que? É o transhumanismo, deixar de ser humano para ser um ciborgue, ser outra coisa, né? E tudo isso tem enfim, né? Mais aí falando uma parte espiritual, oculta, é um processo alquímico, né? Obviamente demoníaco, né? Satânico, de corromper, né? Se a gente fala que o homem foi feito à imagem de Deus, o nome do documento é Changing the Images of Man, mudando as imagens do homem. Então é o quê? É mudar esse conceito de que o homem foi feito à imagem de Deus, é mudar essa imagem para uma outra imagem, né? Então, ele continua falando assim, quando existem tantos choques do futuro, né, tão rápidos e cada vez mais rápidos, com uma velocidade maior, o homem, né, o ser humano, a população, não consegue lidar com essa avalanche, né, de rupturas e de traumas, né? Porque são traumas sociais, psicológicos, né? Tudo isso bagunça, por isso que tem tanto suicídio, tem tanta, né, a gente está vendo tanta depressão, porque as pessoas não conseguem acompanhar, né, essa doutrinação, essa lavagem cerebral em massa, esse processo que eles chamam de processo alquímico, né? Um processo alquímico em larga escala, pessoal, não é na sociedade toda. E isso, obviamente, né, a gente não quer passar por isso, né? O ser humano tem uma resistência a isso, né? Então, eles têm que doutrinar, eles têm que traumatizar, né? Peraí. Então ele fala, nós fomos submetidos, né, e nós sucumbimos àquilo que o Instituto Tavistock chama de choques do futuro, né? E esse tal do futuro é agora, né, no sentido de que é implementado, né, um através do outro, né? E para fazer parecer, inclusive, que qualquer resistência, qualquer protesto pareça um ato fútil, né? Então, de novo, por isso que eles vão, né, acachapando e vão avançando para não dar tempo de reação.
as pessoas não conseguem nem traduzir, nem conceitualizar, nem pensar a respeito de algo, porque logo em seguida vem um outro questionamento, né? E, então, isso é proposital, né? Para criar uma dissociação cognitiva. As pessoas, né, de novo, grande parte da população não abre até mão, fala assim, não, eu não consigo nem acompanhar, é melhor eu obedecer, né? Ele fala, tudo está caminhando de acordo com aquilo que o Tavistock, né, programou, né, e que os cientistas sociais de Stanford mapearam. Então, os tempos, não é que os tempos mudam, não é, né, eles criaram essa mitologia do progresso e da evolução. Não. Eles que fazem com que os tempos mudem. Não é nenhuma evolução natural o homem deixar de ser homem e virar uma mulher. Isso nunca existiu, né? Não é um processo natural, né? A mulher deixar de ter filho e os filhos serem feitos em uma incubadora, né? De uma forma extrauterina. Não é uma evolução natural o homem querer deixar de ter um corpo físico e viver num mundo virtual. Nada disso é natural, pessoal. Nada disso é entendeu? Eles criaram essa falácia. Não, isso é progresso, né? Não adianta. Muita gente, quando eu falo da questão do chat GPT, ou nem chat GPT, inteligência artificial, não, mas isso é inevitável. Por que é inevitável? Conseguiram já incutir na cabeça das pessoas que não, isso é o progresso, é inevitável. Não é inevitável, né? Isso é vendido para as pessoas, para que elas abram mão da sua humanidade. Que elas falam assim, não, eu vou me render à máquina, eu vou ter que no final acabar me unindo à máquina, né? Sabe, abrindo mão da minha independência, né? Para ser, vamos dizer, abarcado, né? Para eu fazer parte dessa estrutura de poder, né? Então ele continua falando assim, todas essas mudanças são pré-planejadas e elas são resultados de ações muito detalhadas e muito estudadas, né? Nós temos sido mudados gradualmente, né? E o passo dessa mudança, né, tem cada vez mais acelerado. Ele fala, os Estados Unidos têm sido transformado, ele tem sido transformado daquilo que era uma nação debaixo de Deus, né? Isso é o One Nation under God, isso está na Constituição Americana. Ele fala, os Estados Unidos têm sido transformados para o quê? Para várias nações debaixo de vários deuses. Então não é mais uma unidade nacional, né, com um Deus, né, claro, com, né, os 10 mandamentos. Não, ele está falando então o que? Essa fragmentação. Para o quê? Para não ter unidade, não ter coesão social, né? Porque, de novo, você tem que, né, confundir para controlar, né? Criar dissensão entre a população, jogar homem contra mulher, jogar raças entre elas, jogar classes sociais entre elas, jogar dentro da família, né, gerações contra gerações, para criar confusão. E assim eles conseguem controlar. Porque, de novo, se houver unidade nacional ou unidade da população, de novo, eles são muito pequenos, pessoal, é uma elite, né, eles nunca vão conseguir controlar uma massa, né, da população, para que essa população fique subserviente a eles, né? Então ele fala, né, infelizmente os Estados Unidos não é mais uma nação debaixo de um Deus, né, como os escritores da Constituição desejaram. Então ele fala,
nós estamos já passando, ele no caso dos Estados Unidos, mas né, a gente está num processo histórico, né, não só nos Estados Unidos, no mundo mundial, né, pessoal, dessa implementação do que ele fala que é o reino de terror que, por exemplo, aconteceu na Rússia com a Revolução Bolchevique, né, com a Primeira Guerra Mundial, o processo feito através da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, né? Todas as crises, por exemplo, como na África do Sul, na Nicarágua, nas Filipinas, ele fala aqui, né? Enfim, ele listou alguns, né? Então ele fala, esses planos foram produzidos pelo governo, o Comitê dos 300, e usaram o governo americano, né? O Deep State, os infiltrados dentro do governo americano usaram, né, o governo americano para o quê? Como braço armado, vamos dizer assim, né, para intervir em países, né, para o quê? Criar desindustrialização, ao mesmo tempo que migrando, né, a industrialização para a China, para criar a polaridade, criar a dialética hegeliana, né? E ele fala, bom, se isso realmente então acontece, né? Para que existem sociedades secretas, né? Se nós estamos sendo controlados por um sistema aberto, né, que está controlando um país que a princípio teria representantes eleitos democraticamente, né? Por que então essa necessidade de ordens secretas, como por exemplo a maçônica, né, em toda a cidade, né, ao redor dos Estados Unidos? O porquê que a maçonaria pode operar, né, a presença dela é tão aberta, né, mas mantendo segredos tão escondidos da população, né? A mídia nunca fala da maçonaria, você nunca vê um jornal né, falando sobre a maçonaria, né? Ele fala, nós não podemos perguntar aos 9 homens desconhecidos das 9 lojas irmãs de Paris essa questão, né? Ou, por exemplo, nós não podemos perguntar aos 9 participantes do Quatuor Coronati, a loja Quatuor Coronati em Londres, né? Mesmo assim, esses 18 homens formam, né, parte de algo secreto, né, que é o Instituto Real de Relações Internacionais, e mais profundamente do Comitê dos 300. Né? Ele fala por que o rito escocês da maçonaria ele consegue condicionar o John Hinckley a atirar no presidente Reagan. Né? O John Hinckley que tentou, né, fez o atentado contra o Reagan, né? Ele era maçom. Né? O John Wilkes Booth, que matou o Lincoln, o presidente Lincoln, era maçom. Né? Me fugiu o nome do cara lá que atirou no Franz Ferdinand, que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial em Sarajevo, também era ligado à maçonaria, né? Então ele fala, por que nós temos tantas ordens secretas como os Cavaleiros de São João de Jerusalém, a Tábula Redonda, o Grupo Milner, né? E por que e tantas outras, né, sociedades secretas, né? Eles formam parte de uma cadeia global de comando e controle que controla, por exemplo, o Clube de Roma, a OTAN,
né, o Instituto Real de Relações Internacionais, e no final das contas eles obedecem essa hierarquia do Comitê dos 300. Ele fala, esses homens precisam se esconder porque os seus atos são maus e eles só conseguem operar escondendo os seus atos da população. O mal não consegue sobreviver à luz da verdade. Então, por que criaram esse termo teoria da conspiração? Exatamente porque eles conspiram. O que é conspirar? É respirar junto, dentro de um lugar. Né? Conspirar, você está armando, tramando. Né? E esse termo, que foi popularizado pela CIA depois do assassinato do Kennedy, né, foi exatamente para trazer, para ridicularizar qualquer pessoa que fosse analisar aquilo que a mídia oficial não estava dizendo. Então, se você fosse ler, fosse investigar e fosse ter qualquer resistência ou opinião contrária àquela do mainstream, você é taxado como o cara é teoria da conspiração. E claro que eles fabricaram coisas estapafúrdias, como por exemplo terra plana, para ridicularizar mais ainda. Então fala, o cara é terraplanista, né? Para botar no mesmo balaio, né? Não, se eu estou falando a respeito do sistema, o controle do sistema financeiro mundial, né? Você é tão teórico da conspiração quanto terraplanista, já equalizou você como um terraplanista, você está entendendo? Então qualquer coisa que vá a respeito, né? Não, você vai falar sobre implementação da tecnocracia, né? Terraplanista, você está entendendo? É o que? É uma forma de ridicularizar, fazer com que não tenha alcance na opinião pública qualquer ação de expor eles, né? Outra palavra que eles cunharam, o termo que é negacionista. Então, não, se você se opõe a qualquer implementação que eles estão falando, não, estão sendo negacionista, é contra a ciência, né? Infelizmente, muita gente acaba comprando, né, esse discurso deles, né? Bom, aqui ele fala um pouco da questão dos anos 60 lá, como a música, por exemplo, né? O Theodor Adorno lá da Escola de Frankfurt, né? Ele escreveu inclusive músicas, né, para os Beatles, né, que não era nem dos Beatles, né? Então, como muito do movimento dos anos 60, do hippie, né, movimento de droga, tudo isso foi pensado pelo Instituto Tavistock, pelo o Departamento de Pesquisa de Stanford. A fabricação, inclusive, de droga, do LSD, né, para ser usado. O Timothy Leary, que era o pai do movimento do LSD, o cara era um agente da CIA. Né? Então, ele fala esses grupos, né, e esse estilo de vida que acabou, vamos dizer, capturando a mente de milhões de jovens americanos, basicamente num culto, né, e que dos Estados Unidos eles espalharam para o mundo, né, chegou aqui no Brasil, obviamente, né. Então ele fala, a juventude americana, ela passou por uma revolução radical sem ter percebido, né. E enquanto isso, as gerações anteriores, né, dos pais e avós, eles não sabiam como lidar, né, porque eles não conseguiam identificar a fonte da crise, né. E aí, então, eles reagiram de forma errada, né, contra esses efeitos sociais, né. Então, fala, por exemplo, né, toda a questão das drogas, né, a introdução, a inundação, a saturação na sociedade de, por exemplo, maconha, né, depois
né, o ácido lisérgico, LSD, né, que ele fala convenientemente foi produzido pela companhia farmacêutica suíça Sandoz, né. Tudo isso foi pensado, pessoal. Para o quê? Mudar a sociedade de novo, né? É um sistema de controle, né? Essa nova droga, né? Ela prontamente foi distribuída, né, em doses, em amostras, né? Para o quê? Para cativar, né? Cativar, né, os jovens, né? E foi passado sem custo dentro das universidades americanas. Então, é literalmente uma amostra grátis, né? A metodologia era essa, né? Vamos começar a amostra grátis para viciar, né, a juventude. Também aonde? Nos novos concertos, né? Começando esses fenômenos de festivais, concertos de rock, né? Também se tornou um veículo para proliferação do uso de droga, né? Tudo isso veio junto, era um pacote, pessoal. Você tinha, né, se era o jovem na época, você queria ser social, tinha pressão social para você ser aceito socialmente na sua escola, na sua, né, entre os amigos, você ser um cara cool, né, ser um cara legal, descolado, bacana, você tinha que participar dessas coisas, né? Então ele fala aqui, por exemplo, né, do Allen Ginsberg, né, que foi já um beatnik, né, antes inclusive do movimento hippie, né, mas já um promotor, né, dessa revolução cultural, né. Ele fala, ele tinha, por exemplo, um amigo próximo chamado Kenny Love, que publicou um documento de 5 páginas no New York Times, né, e isso de acordo com a metodologia usada pelo Tavistock, pelo Instituto de Pesquisa de Stanford, né, era o seguinte: se alguma coisa tem que ser promovido enquanto o público ainda não passou pela lavagem cerebral para aceitar, né, nós temos que escrever um artigo, né, e começar a propagar isso em jornais, em revistas, né? Outro método também era de usar talk shows, né? Programas de entrevistas ao vivo na televisão, né? Aonde você teria experts, né, no painel ali, né, para promover essas ideias, né, no pretexto de estar discutindo isso. Então, o que? Você trazer esses assuntos, por mais chocantes que eles fossem a princípio, você já estava desensibilizando, né, vamos dizer, a resistência. Então ele fala, né, sempre eles trabalhavam com essa questão dialética, né, de ter um ponto e ter um ponto contrário, né, para criar imediatamente uma ruptura na sociedade, né, dividir as pessoas entre pró e contras, né, e muitas vezes eles tinham, as duas pessoas eram o que? Era a tal da oposição controlada, né? Então, quando no fundo o programa tinha terminado, né, por exemplo, né, as pessoas já estavam, elas já tinham sido indoutrinadas da forma como que eles queriam que essa temática tivesse sido apresentada, né? Então ele fala, enquanto isso era novo nos anos 70, nos anos 60, nos anos 70, agora é uma prática comum, né, nos talk shows americanos. Ele fala em 91, né? Então, de novo, estamos em 2025, né? Quão avançado. Agora eles fazem isso através do quê? De rede social, usando algoritmo, né? Para o quê? Criar as bolhas, né? Te sugestionar já com o algoritmo, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm nem acesso a qualquer tipo de informação. Você pode ter o mesmo tópico, mas você sempre vai receber a informação com um viés,
tá enviesada, né, para te condicionar já, né, te dirigir a tua opinião segundo aquilo que eles querem te condicionar, né. Então eu falo do seu modesto início em 1921, o Tavistock, né, já em 1966 era o maior, vamos dizer, causador de revolução cultural e disrupção cultural tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e na verdade no mundo ocidental, né, pelo menos, né. Então ele fala assim, bom, qual que é o resultado disso, né? A nossa nação, então, ela estava, vamos dizer, vulnerável à introdução de drogas, né? Para que, bom, né? E a gente for analisar a questão de drogas, eu já li um outro livro para vocês aqui, né? O Dope Inc., né? Falando exatamente de como, não só o objetivo não é dinheiro, mas óbvio que eles ganham dinheiro com isso, desde o tráfico, desde o controle do tráfico, né? Mas sempre o objetivo é o que, pessoal? É mudança social, tá? E isso faz parte integral da tal da conspiração aquariana, né? A proliferação do uso de drogas é um dos tópicos, né? Um dos assuntos estudados, né? Pela unidade de pesquisa política e ciência lá né, vamos dizer, na unidade de Sussex, na Inglaterra, na Universidade de Sussex do Tavistock, tá? E esse lugar é conhecido como o centro dos choques do futuro, né? Onde eles, vamos dizer, ficam criando, né, onde eles desenvolvem, eles veem, né, para onde o que eles precisam continuar rompendo, né? Teve alguma resistência social que se levantou, como que a gente vai atacar isso, né? Eles criam essa estratégia e a metodologia de o quê? De tentar, por exemplo, né, quebrar um novo padrão social, né? Sempre avançando, né? Sempre com essa, eles têm o ponto final que eles querem chegar, né? Desse controle total da população completamente dependente, né? Esse neofeudalismo que eles querem, né? Então ele fala, esse título foi dado, né? Para esse dito centro, né, de psicologia, criado exatamente para manipular grupos inteiros da população através de choques, né? Então, choque do futuro, né, é descrito como uma série de eventos que eles, de novo, né, vêm tão rápido que o cérebro humano não consegue absorver a informação. Como eu disse antes, a ciência mostra que existem limites claros para a quantidade de mudança, né? E a natureza dessas mudanças que a mente consegue lidar, né? Após choques contínuos, né? Essa população-alvo, né? Eles descobrem que eles não conseguem mais lidar, né? nem tomar decisão, né? Então eles passam a ser apáticos, eles, né, desistem, né? E uma das, né, você tem uma das manifestações é essa apatia, né, e a obediência, e a outra é uma rejeição que se manifesta de formas violentas, né? Então muitas, por exemplo, ele fala aqui, né, de gangues, né, ou serial killers, né, ou estupradores, né, ou inclusive pedófilos. Ele fala aqui, né, muitas vezes são pessoas que cresceram já sofrendo esses choques, assim, né, disrupção familiar, né, toda essa
vamos dizer, degradação social, é fruto de uma sociedade que, através das décadas, tem sido traumatizada através desses choques, né? Então ele fala, esses grupos se tornam muito dóceis e fáceis de controlar, né? Porque mesmo que você fale um cara violento, os atos, não é que ele não tem uma oposição contra o governo, ele não tem uma oposição contra esse controle, né? Por mais que a resposta dele seja negativa, não quer dizer que ele está consciente, que ele está entendendo que ele está debaixo de uma engenharia social, vamos dizer assim, né? Para eles, então, não interessa se o cara... Porque para eles, inclusive, de certa forma positivo, porque causa mais medo, né? Cada notícia desses maus agentes sociais, né? Só cria mais medo na população, que reforça a questão do que, não, então precisa ter mais um Estado mais forte para poder nos proteger, né? No final, só reforça o que eles querem, que é o controle absoluto, né, da população. Então ele fala, né, esses choques do futuro, segundo, né, a unidade de pesquisa lá, né, do Tavistock, diz assim, entre aspas, é definido como um estresse físico e psicológico que surge do excesso de informação, né, e esse excesso de dado, né, sobre o mecanismo decisório da mente humana, né? Então, de novo, é tanta informação que as pessoas, em inglês a palavra é overwhelmed, elas ficam, né, inundadas, assim, elas não conseguem lidar, né? E ele fala, esse termo é tirado diretamente do manual do Tavistock, né? Bom, vamos parar aqui o nosso vídeo. Eu acho que, né, mais uma vez serviu para a gente entender, pessoal, que muitas vezes, de novo, a gente não acha que tem gente mal intencionada, a gente vai vivendo a nossa vida, a gente não acha que tem gente mal intencionada na mídia, né, na política, criando situações na economia, criando crises, o que né, a gente acha que simplesmente as coisas acontecem assim, né, e que a gente só tem que obedecer e fazer né, e lidar da melhor forma com essa situação. Quando, pessoal, né, essas coisas não são, infelizmente, né? E de novo, se a gente não conhece a origem e o porquê, as pessoas ficam vulneráveis, né? Elas ficam patinho na lagoa mesmo, né? Então, eu acho que tenho certeza que a primeira coisa que você pode fazer para romper com esse efeito é o quê? É ter o Espírito Santo, para que ele te dê sabedoria e te dê discernimento, né? E para que você tenha a tua mente leve, como a Bíblia diz, né? A gente tem que levar a nossa mente cativa a Cristo, né? Para você não ficar vulnerável, não ficar sujeito a esses traumas, né? Porque no fundo tudo isso tem um lado espiritual também, né, pessoal? Então, eu sempre faço uma oração aqui para que você, vendo esse vídeo, que você, né, de repente teve a consciência de que talvez você mesmo esteja debaixo dessa manipulação, que você possa romper com isso e possa, né, entregar a sua vida a Deus e ter ter comunhão, ter uma nova e eterna aliança com Deus para sempre, amém, eterna, que não depende desses acontecimentos seculares aqui, que cada vez, pessoal, né, esses choques vão ser mais frequentes e mais intensos, né?
conforme a gente vai se aproximando, né, do que a Bíblia diz que, enfim, que vai ter esse ápice histórico, né, essa culminação histórica, né? Então, como é que você faz isso? Crendo, se arrependendo, né, e buscando a Deus, amém? Pedindo perdão a Deus e recebendo o amor dele que ele deu de graça na cruz do Calvário pelo sacrifício que Jesus fez, amém? Vamos fazer uma oração. Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo, Pai, de todo o caminho que eu tomei até hoje, que me levou para longe de Ti, Senhor. De toda ação, de todo pensamento, de toda vontade, de todo ato, Pai, que foram autodestrutivos ou que fizeram mal a alguém, eu peço a Ti perdão, Pai. Eu me arrependo, Senhor. Eu peço que hoje, Senhor, o Teu sangue venha me lavar e me purificar de todo pecado, Senhor. Eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu Te agradeço pela Tua graça, Pai, porque Tu deste a Tua vida para que eu pudesse hoje ter vida, Pai, e vida em abundância. Obrigado, eu Te convido, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, venha a partir de hoje dirigir os meus passos, venha me conduzir, venha renovar a minha mente. Eu peço, Senhor, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu peço, dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, que Tu cumpra o Teu querer na minha vida. Que não seja mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça, pela salvação. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Compre uma Bíblia, passe a ler, né? Passe a ter uma comunhão diária com Deus, conhecer a Deus, orar, né? Baixe um aplicativo para que você leia a Bíblia toda num ano, você consegue ler ela num ano. E busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, uma igreja bíblica, né? Para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então a gente encerra nosso vídeo, pessoal. Quinta-feira a gente se vê novamente, lembrando, né, Dia das Crianças está vindo aí, então não só para as crianças, mas para você também, se presenteie, né? Olha só, entre no site, peça o seu quadrinho, vale a pena demais, tá bom? Você vai se divertir, vai se emocionar, vai refletir. Então é isso, pessoal, né? Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe, até quinta. Tchau.